pessoal, eu sou o Cicinho. Oi gente, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Destilado. Hoje a gente trouxe um tema muito necessário, que nos afeta diariamente, mas às vezes a gente nem percebe que ele tá por aí, tá rondando a gente, né, Cicinho? Exato, Gustavo. A gente vai tratar de preconceitos implícitos. Como eles moldam as nossas experiências e as nossas vivências do cotidiano. É isso. É um tema muito profundo, sensível, mas a ideia aqui é a gente entender de onde que vem esses preconceitos e entender quais as formas que a gente pode romper com eles, né? Exato. Vem com a gente, vamos entender isso. Bora. Acho que é importante a gente começar entendendo o que são esses preconceitos implícitos, né? Você quer falar um pouco, Cecília? Sim, os preconceitos implícitos são ideias e julgamentos que a gente faz mesmo sem perceber. Certo. São aqueles conceitos de normal que a sociedade, ao longo do tempo, passou pra gente. Sim, muito bem. E aí a gente carrega esses preconceitos enraizados de certas coisas. Certo, certo. E aí que mora o perigo, eu acho. Porque tudo vai sendo passado pra gente e a gente vai tocando no piloto automático, sem se perguntar o porquê que a gente usa certas expressões ou porquê que a gente tem certas atitudes, né? Como, por exemplo, às vezes a gente faz algumas associações incoerentes entre sucesso e aparência, origem e caráter, o que não tem relação na maioria das vezes, né? Exato. E essa associação incoerente vem de um contexto histórico também, principalmente quando a gente trata de pessoas pretas. Sim. Por exemplo, não é permitido, historicamente, ver pessoas pretas em lugares diferentes daqueles que elas são colocadas. Sim. Isso por causa de um contexto histórico que trata de uma hierarquia racial. E Cicinho, já parou para pensar que esses preconceitos, eles não afetam só pela visão das outras pessoas em cima de nós, mas também como a gente se vê, né? Olha só como que a gente internaliza isso ao decorrer da nossa vida, isso é surreal, velho. Exato, isso está tão enraizado na gente, na sociedade, que isso molda as nossas vivências, as nossas experiências, em quais lugares a gente vai chegar. Por exemplo, um homem preto, como a gente dentro da sociedade, a partir desses preconceitos, é muito difícil imaginar em quais lugares a gente pode chegar. Exato. Carrega outros preconceitos e outras visões, como ter uma representatividade de alguém em cargo de liderança, mas essa internalização do preconceito é muito forte. E assim, eu vou trazer um exemplo da parte da música, por exemplo, né? Ou de algumas outras expressões culturais. Mas, por exemplo, quando a gente fala de expressões culturais que vêm da periferia, a forma com que as pessoas olham já é completamente diferente, né? Tipo assim, como o funk, né? O próprio hip hop, que é uma cena que envolve rap, dança, enfim, uma série de coisas. São expressões que é sempre colocada no andar de baixo, sabe? Tipo, como se essa galera fosse submissa, né? E isso isso afeta não só a autoestima das pessoas que estão envolvidas nessas expressões, né? Mas também as ambições que elas têm. E acaba que você sonha em ser um rapper, você sonha em ser um MC de funk, e acaba que você vai para a escola, você ouve a diretora falando coisas, você não vai ser nada na vida, aí acaba que você vai vendo o seu sonho indo por água abaixo. Exato, a marginalização dessas expressões e de um determinado grupo de pessoas vai moldando o que as pessoas pensam da gente. Exatamente. Por exemplo, enquanto o cara é gay, quem nunca ouviu aquela expressão? Você é gay? Mas nem parece! Isso é um preconceito implícito. Exato. Porque a pessoa está sendo preconceituosa, mas está fazendo uma fala que ela não acha que é problemática. Exato. E mais um exemplo, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, a gente às vezes, uma mulher chega e ela resolve algum pepino. Quantas mulheres já não ouviram falar assim, nossa, mas você tem um namorado que te ajuda? Nossa, seu pai que te trouxe de carro? Não.
eu que vim de carro no meu carro. Sabe, tipo, são preconceitos implícitos também, né? Sim. Que vai passando e a gente não percebe. Pessoas ocupando lugares de liderança estão sempre quebrando preconceitos implícitos. Exatamente. Mulheres, pessoas pretas. É quebrar o tabu. Exato. E por aí vai. E por aí vai. Sim, eu acho que o próximo passo é entender como que a gente pode começar a desconstruir esses preconceitos, né? E assim, nada melhor do que a gente começar a se questionar, né? De onde que vem isso que eu tô falando, essa expressão que alguém usou comigo? Por que eu tô me sentindo assim quando alguém fala algo desse tipo, né? Acho que tem que ser por aí. Exato. E um bom ponto para a gente começar a investigar esse preconceito é a partir das falas que a gente tem e a partir das falas que a gente ouve de outras pessoas. Uhum. Então, se isso soa desconfortável em algum lugar, começar a investigar isso é um bom ponto. Outra coisa também que é cotidiana são os elogios que a gente recebe. Uhum. Por exemplo, aquele elogio era realmente um elogio ou isso trazia um preconceito implícito? Isso é importante. E é importante a gente também ver pela outra ótica, né? Tipo assim, quando a gente também está usando esses termos, essas expressões, né? Tá sendo preconceituoso também com o outro, né? Então, essa parte da desconstrução e de se questionar, tudo vai contribuir para que a gente também não propague todo esse preconceito e não dê mais força para ele, né? E assim, um exemplo claro que a gente às vezes usa é, por exemplo, ver uma pessoa preta ou uma mulher que tá num cargo mais elevado e tal, e aí a gente acaba falando, nossa, teve que dar um jeito, sabe? Ele teve que dar um jeito para poder chegar onde ele... Não, será que não é mais importante a gente, às vezes, entender como que o ambiente pode ser mais inclusivo? Exato, e perpetuar esse tipo de fala parece algo inocente, mas que carrega uma bagagem de preconceito muito grande. Exato. E aí, quando você perpetua o preconceito, ele vira padrão, é comum. E como a gente já falou no começo, fica normal, né? você normatiza esse tipo de preconceito com o outro. E assim, um outro ponto que eu queria trazer também, Cicinho, é algo que eu já ouvi algumas vezes e eu acho que muitas pessoas que também estão nessa luta contra o preconceito, né, tentando desconstruir, aquelas falas de tipo assim, eu acho que você está se vitimizando, quando você fala isso, você está se colocando como vítima, você está cheio de mimimi. E assim, isso é muito... É quase um preconceito, de novo, né? Exato. Quem minimiza quem vitimiza a minoria, quem trata isso como vitimismo ou algo pequeno, são pessoas que perpetuam o preconceito. E estão reforçando, né? Dobrando o preconceito. E eu acho que não é esse o caminho. Essas conversas, esses diálogos, são muito importantes para a gente desconstruir tudo isso, conseguir entender a origem de todo esse preconceito, por que a gente fala tudo isso, e se de fato isso é benéfico para a sociedade, se isso engrandece uma pessoa ou se isso dá morte para uma pessoa, sabe? Esse caminho tem que ser olhado com muito cuidado. Exato, e começar a tratar falas preconceituosas como preconceito é muito importante. Eu lembro da questão do cabelo de pessoas pretas. Até um certo ponto da história, hoje ainda existe preconceito, mas a partir do momento que a gente trata isso com um olhar de carinho, começa a ver o cabelo de pessoas pretas como um cabelo bonito, que de fato ele é bonito, a gente começa a desmistificar esse preconceito, você começa a desconstruir ele. Pô, Gustavo, seu cabelo é bonito, sabe? Ou o cabelo daquela mulher mais cacheada, aquele cabelo também é bonito. Ter esse outro olhar faz com que você pare o preconceito ali, porque alguém ia chegar e falar, nossa, mas seu cabelo assim? Você fala, não, meu cabelo é bonito, eu tenho um total carinho por ele, isso é importante. Essa é a minha essência, né? Eu não preciso me mudar para poder encaixar no padrão de outras pessoas, para me poder encaixar na sociedade. Não, eu sou assim, as pessoas e eu preciso entender que eu sou assim, e tá tudo muito bem, né? Sim. É isso. Importante. Vamos. Outro ponto, Cicinho, é a importância de algumas referências, né, no meio de toda essa luta.
Acho que essas referências, elas acabam mostrando pra gente que é possível, a luta é possível, sabe? Eu queria que você falasse algumas referências pra gente e tal. A gente pensa em nomes grandes como lideranças mundiais, a gente tem o Barack Obama, a gente tem artistas internacionais como a Queen Bee, e a gente tem os nacionais como a Maju Coutinho, que ocupa um lugar super importante no jornalismo. Tem pessoas da música brasileira também, como a Lineker, que vem ganhando espaço. E pensar nessas pessoas e o quanto elas rompem das suas bolhas e superam desafios de raça, de gênero. E isso é inspirador e faz com que a gente possa se imaginar em lugares maiores de liderança, lugares importantes dentro da sociedade. Sim, sim. E essas referências, né, elas são muito poderosas, porque elas mostram pra gente que a gente é capaz, que a gente pode trilhar o nosso próprio caminho, independente do que a sociedade vai achar, sabe? E quanto mais referências a gente tiver, melhor é para nossa luta, né? Porque essas referências vão dar o nosso norte, né? E vai fazer com que a gente se sentindo mais encorajado, a gente aflore de fato quem a gente é e o que a gente quer seguir, né? E assim a gente vai construir um espaço um pouco mais autêntico para nossa caminhada. Exato, desconstruir esse olhar crítico do preconceito, por menor que o preconceito seja, é extremamente importante para que a gente abra portas para outras pessoas, aqueles que vieram antes de nós, para que a gente pudesse estar aqui, foram exemplos extremamente importantes. E a gente é um exemplo importante para que outros venham depois. Exatamente. Então, é sempre abrir a porta para que outro venha. Exato. É por isso a importância das referências, e você pode ser uma referência para as pessoas que estão ao seu redor. Pode não, você é. Então, né, vamos valorizar os espaços que a gente ocupa. Exato. E não deixar que isso seja diminuído. Enalteça o lugar que você está, mas sempre buscando crescimento mesmo. Exato. Bom, acho que é isso, pessoal. O papo de hoje mostrou pra gente o que é o preconceito implícito e, principalmente, como que a gente pode transformar, desconstruir tudo isso, né? Sim, Gustavo. E o primeiro passo é entender que todos nós temos esses preconceitos. Sim. Sair desse lugar de culpa para partir para o entendimento do que a gente pode fazer diferente, de quais falas são preconceituosas e buscar um caminho de melhorar mesmo. Pois é. E assim, acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas nessa ideia, né, de desconstruir todo esse preconceito, de entender, eu acho que o mundo vai ser muito melhor, mais respeitoso e assim, vai deixar a gente um pouco mais livre para ser quem a gente de fato é, sem que a gente fique se encaixando em padrões, o que acaba com o psicológico das pessoas. Exato, e são falas que sempre saem de um lugar desnecessário. São coisas que, na maioria das vezes, não precisam ser ditas. Exato. Por pessoas que não entendem sobre a luta do outro, não sobre o que o outro está entendem sobre o passando. que o outro está passando ou sobre o que o outro já viveu. Exatamente. É isso, gente. A gente vai estar sempre por aqui. Sim. Deste lado. Queremos ouvir vocês também. Por favor, comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso, o que vocês pensam, o que faltou a gente falar por aqui, pra gente trazer num próximo vídeo, tá? Obrigado, gente. É isso. Um Até beijo. a próxima. Até a próxima. Tchau. Foi. Possibilitar. Ai, que raiva. Não tem Não problema. dá pra você cortar, não? Não. Ou se a sua fala... Não, ficou ruim. Ficou ruim. Para. Ah, eu fiquei voltando na primeira. A primeira ficou muito...